Hoje, mergulharemos nas histórias fascinantes das famílias ilustres que ajudaram a mudar a identidade de Satuba. Conheceremos suas jornadas, suas tradições e os legados que deixaram para as futuras gerações. Tudo que meu pai pegava, ele sempre jogava na obra, porque o objetivo dele era o trabalho, era o ensino da palavra de Deus, era que Deus alcançasse os corações do maior número possível de pessoas. E eu me orgulho muito de ser satubense, de ter o meu pai que nasceu aqui. Sempre dizia que o meu pai era o grande homem da Satuba. Prepare-se para uma imersão emocionante de relatos autênticos e inspiradores de geração em geração. Estas famílias carregam consigo o orgulho de pertencer a Satuba e o compromisso de preservar as suas raízes. Prazer enorme estar aqui com você nessa noite. Prazer é meu. Aqui na Casa do Pai, né? Que tem uma bela história com o município de Satuba. E eu queria que você falasse um pouquinho como se mistura, como é a chegada da sua família aqui no município de Satuba, a família Buarque Magalhães. Viemos de Novo Lino, direto aqui para Satuba. Não conhecíamos ninguém, mas fomos bem recebidos pela população satubense. Tivemos sempre apoio da prefeitura, os prefeitos que passaram. Na realidade, a gente aqui foi bem recebido, abraçado pela igreja. Não era tantos irmãos, mas um número bom, razoável. E a conquista que meu pai teve foi do Evangelho, onde se abriram outras congregações, inclusive na Rua da Guia, Luiz Elias. Lá na Rua da Guia foi construída uma igreja. Lá na Primavera a igreja foi reformulada toda ela. E lá no loteamento abriu-se uma congregação também que tem até hoje. Histórias e tradições de uma família. Hoje estamos aqui com você, Sandra Matias, que vai falar um pouquinho da família Matias Barros. Você vai contar pra gente um pouquinho dessa história que está entrelaçada, né? Matias Barros e Satuba. É assim, como começou, como surgiu, a partir de que momento essa história começa? Essa história começou lá atrás, em 1930, quando houve o casamento dos meus avós lá em São Miguel dos Campos, Antônio Matias Costa Barros, com Bertolina da Costa Barros, e depois, logo após casarem, vieram para Satuba, firmaram aqui sua família, constituíram 9 filhos, e daí meu pai, Paulo Matias Barros, casou-se com a neta Gabriel Barros e constituiu sua família também, que eu faço parte dela, como mais 4 irmãos. Prazer enorme estar aqui hoje com você, falando das famílias ilustres de Satuba, daquelas fundadoras da cidade. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como se entrelaça a história da sua família com a cidade de Satuba. Eu me sinto muito orgulhoso por isso. E meu bisavô, ele foi um dos fundadores da cidade, foi o primeiro comerciante, foi a primeira pessoa a colocar uma correspondência aqui na cidade, era o agente da correspondência, né, aqui na cidade, teve engenho também. Era dono daquela área central onde hoje nós temos a praça, a igreja e a estação da cidade, né?
E hoje eu estou sendo a 4ª geração disso, meus filhos a 5ª, meus irmãos já têm netos, então nós estamos na 6ª geração dessa cidade. Quais foram os desafios, no princípio, aqui na cidade de Satuba, da família aqui em Satuba? Tinha muitos desafios que não tinha médico, né? Bem diferente de hoje. Escola, tudo era de Maceió, dependíamos da capital, né? E aí essas coisas às vezes deixavam a gente meio triste, fora do mundo, né? Mas hoje não, bem diferente estamos. E mesmo assim meu pai trabalhou no colégio agrícola, formou-se no agrícola, eu também me formei, tenho um filho que foi formado no agrícola. E meus irmãos todos assim, tiveram a oportunidade de estudar. Trabalho que era mais difícil, trabalho evangélico, os estudos, porque os estudos a gente tem que ir para Maceió, inclusive era naquele ônibus que foi cedido para cá e disponibilizado para os estudantes. E a parte financeira, então meu pai passou por uma certa dificuldade. A questão do trabalho, porque tinha um trabalho que ainda não estava tão expandido como depois, né? Muitas pessoas aceitaram depois, no caso, evangélicos, né? Mas Deus sempre abençoou, papai. Graças a Deus, Deus cuidou da gente. Mas eu acredito que o desafio de partir do zero é sempre um grande desafio, né? Haja vista que eles tinham apenas 11 casas de taipa, se diz da história do início de nossa cidade, né? Então o que acontece nisso? Um povoadozinho e que eles não tinham recursos nenhum para chegar ao dia de hoje, que é essa grande cidade que nós temos, né? Então acho que a dificuldade de se começar tudo, dar o primeiro passo, eu acho que é sempre a grande dificuldade, acreditar que se prosperar do nada, né? Como é que você se sente carregando essa responsabilidade de ser filho dele, de ser pastor como ele, de ter essa responsabilidade de levar as pessoas à palavra de Deus? Como é que você se sente sendo o pastor Benjudá Magalhães? É uma honra, na verdade é uma honra. Principalmente quando as pessoas olham para mim e dizem, rapaz, tu é a cara do teu pai. Então isso para mim é uma alegria muito grande. Até a forma de ensinar aquilo que eu acompanhei ele fazer, isso eu guardei no meu coração e eu estou remetendo para a igreja a mesma coisa. As informações, os ensinos, se aprofundando, ensinando aquilo que a Bíblia nos passa. E aquilo que Deus passa para as nossas vidas, a gente faz de tudo para transformar, para passar para a igreja no caso, né? Trazer toda essa carga de coisas boas que a minha família plantou nessa cidade é muito bom. E falar do meu pai é essencial na minha vida porque Deus me deu a oportunidade de retribuir da melhor forma que um filho pode retribuir a um pai, cuidando deles na necessidade deles. Foi a maior dádiva que Deus me deu, foi cuidar do meu pai e de minha mãe na hora que eles estavam perto de partir. Então a maior dádiva que Deus me deu foi cuidar deles. Que eu sou muito feliz naquela família que Deus me deu, porque meus pais souberam educar todos nós, né? Sempre é meu próximo, era o que ele deixou, meu avô, meu pai. E assim, o melhor que você tiver, não deixe só com você. Você repasse, ensine a outra pessoa, divida. Eu acho que isso é muito importante na vida, você saber dividir. Então, Matias Barros, essa é a grande mensagem que você deixa pra gente? É sim, com certeza. Para você, como é que você se sente fazendo parte dessa família que tem uma história entrelaçada com Satuba? Para mim, um grande legado, que aí eu posso falar que vem da minha família, porque era o espelho que meu pai
traz para mim, para meus irmãos. Respeito, honestidade, caráter. Eu acho que o legado maior da família Ferreira Rocha está em pilares que levam o homem a uma conduta para o bem. Escutei pouco do meu avô, mas escutei muito do meu pai. E isso está entranhado em mim. É o que eu passo por meus filhos diariamente. Nada que você possa fazer que prejudique alguém vai levar você para frente. Mas se quando você faz e que não olha a quem, fazer sempre o bem sem olhar a quem, e sempre o bem feito com o coração, você não tem nada o que temer na sua vida, porque você só colhe frutos bons do que você faz de bem. Quando vereador, meu pai, Paulo Matias Barros, foi a Brasília e conseguiu esse terreno que hoje é a feira de Satuba e a Multieventos. Foi ele que conseguiu aquele terreno ali, tem a creche também, todo esse terreno foi doado para Satuba na época. E ele foi atrás disso, porque ele disse, eu vou e vou conseguir. E saiu e nos orgulha muito isso que meu pai fez por Satuba, pela terra tão amada dele. O orgulho é imenso quando eu fico sabendo que meu bisavô foi um dos fundadores dessa cidade. Eu sou a 4ª geração, meus filhos são a 5ª geração, meus irmãos têm neto, estão na 6ª geração de uma família que deu origem a uma cidade. Isso é de muito orgulho, sabe? Em saber que meu avô, né? No caso, filho do meu bisavô, que foi fundador, foi uma pessoa que construiu a primeira capela dessa cidade. A nossa padroeira foi construída pelo meu avô. Isso é um legado para uma família que não tem igual. Não tem como não se orgulhar disso. O que vem à sua memória agora é que você podia relatar para a gente uma história que marcou, que está marcada na sua memória, que toca seu coração, que você não esquece? A igreja de Nossa Senhora da Guia. Já ela era diferente, né? Mais pequenininha. E aí eles se juntaram, arrumaram, né? Isso aí me honra muito. E hoje nós fizemos parte dessa última arrumação que teve a igreja. A última reforma. Da última reforma, muito bem. Da última reforma. E nós participamos assim bem, né? Ele não estava mais aqui, mas eu tenho certeza que de lá de onde ele estiver, como todas as pessoas aqui de Satuba, eles estão muito felizes. Isso me emociona muito. Você seguiu os meus caminhos, seu pai. Isso. Hoje eu sou presbítero, dirijo uma congregação na direção do pastor Oswaldo lá na capital. E aqueles ensinos do meu pai, que eu guardei, eu tenho tentado e me esforçado para ensinar lá também. Para minha honra, carregar este nome, Buarque, que faz parte da minha mãe, e Magalhães, que faz parte do meu pai. À medida que encerramos nossa jornada pelas famílias ilustres de Satuba, fica evidente que seu legado transcende o tempo. Que suas histórias nos inspirem a valorizar nossas raízes e construir um futuro baseado no respeito, na união e na herança cultural que tanto nos orgulha. Essas famílias são verdadeiros tesouros de Satuba e suas histórias nos inspiram a cada dia. Ao conhecer essas histórias, cultivamos o orgulho de pertencer a esta comunidade incrível, Satuba, um lugar de tradições e histórias que perduram no tempo. Obrigado às famílias que abriram as portas de suas casas e corações para compartilhar suas histórias. Juntos, construímos o legado de Satuba.